Ontem, dia 29 de outubro, foi celebrado o Dia Nacional do Livro. Essa data foi escolhida para homenagear o nascimento, a criação da primeira biblioteca no Brasil, a Biblioteca Nacional, que está localizada lá no Rio de Janeiro, desde 1810. Pensando nisso, resolvemos tratar nesse vídeo sobre assuntos que envolvessem livros, literatura. Aí o que a gente fez? Conversou com várias pessoas de diferentes idades e gêneros para ver o que elas estavam lendo, o que leram e também para ver também como era a opinião delas, a visão delas sobre a figura do herói e do anti-herói. Isso você confere nos depoimentos que a gente coletou a seguir. Para mim, herói é aquele que combate o mal. O último livro de romance que eu li foi Romeu e Julieta. O anti-herói, para mim, é aquele que é o inimigo do herói, ele que combate o herói. Oi, me chamo Vanessa e o meu modelo de herói é aquele que passa por várias situações difíceis, mas no final ele se sai vitorioso e me encanta esse modelo de herói justamente pelo processo de amadurecimento e de aprendizado, porque a gente aprende principalmente nas situações difíceis. O meu último romance lido foi A Pediatra, que é super indico e é um romance totalmente diferente dos que a gente está acostumado, porque ele é muito mais direto. E eu entendo como anti-herói aquele herói que nem sempre é bom, nem sempre ele faz somente o bem, muitas vezes ele até se prejudica ou acaba prejudicando os outros também, mas não significa que ele seja mal, significa que ele é muito mais próximo do ser humano. O herói e o anti-herói são dois pontos muito presentes na literatura, não só nos livros, mas também em outras produções, em outros produtos como os filmes, séries, novelas e até mesmo em músicas. Tem todo um universo, os HQs, dá para apresentar muitos exemplos de heróis, anti-heróis, e até conversar com o pessoal é meio que as pessoas se pegam pensando, será que eu li um romance? Será que eu consigo saber certinho que um herói ou um anti-herói? Pegando pela pergunta, faz o pessoal se questionar e ao mesmo tempo pensar se ele tá certo ou tá errado. Mas na verdade não está. Assim como a Vanessa e o Victor colocaram, são figuras, os heróis são figuras que eles aparecem para dar uma sequência na narrativa, para se destacar, digamos assim, eles são protagonistas e eles aparecem desde as primeiras definições do que era um herói, eles já apareciam como personagens importantes, que têm muito poder, que têm no sentido positivo, têm um bom caráter, têm qualidades para se destacarem. Em muitos momentos diziam que um herói eram personagens que se qualificavam ou se equiparavam a deuses, a seres míticos muito poderosos, ou que estavam rodeados por seres místicos, fadas, duendes. Então, eles eram especiais, digamos assim. Eles tinham por que se destacar, por que serem extraordinários. E também era por causa deles que toda a narrativa acabava se desenrolando. Eles eram eles são um ponto muito importante para que as coisas aconteçam. Já o anti-herói, ele é um que ele não é nem tão bom assim como é apresentado um herói. O comportamento dele muitas vezes é duvidoso, mas ele está, se um herói ele está no patamar de Deus ou ele está numa posição de quase Deus, o anti-herói ele é humanizado, ele está na posição mais próxima do humano, mais próxima da vida. E pesquisando, enfim, nós conseguimos saber e perceber o quanto mais próximo e é mais fácil, digamos assim,
ser e ter carisma por um anti-herói ou compreender melhor as razões, por mais que ele esteja tomando atitudes, decisões equivocadas, erradas, tanto para nossa visão social e moral, tanto para nossa realidade quanto para a realidade, enfim, quanto para a situação da narrativa, é incompreensível que o leitor também se apegue a um anti-herói. Por quê? Porque ele fica mais próximo da humanidade, mais próximo da pessoa. Ele tem uma jornada de redenção e ele acaba tendo toda uma história que, assim, você sabe que é errado, mas você também entende os motivos dele para ele agir daquela maneira, para ele ter aquele comportamento, para ele se desenvolver dentro do enredo, da narrativa, daquela maneira, daquela forma. E isso também acaba sendo uma maneira de deixar o leitor mais a par. Então você acaba, muitas vezes, torcendo. E existem vários exemplos de anti-heróis que eu achei, será que vai ser fácil de encontrar um anti-herói para dar exemplos, para falar com o pessoal quando for gravar, fazer as gravações? E sim, da própria literatura gaúcha, né? O Continente, o Capitão Rodrigo, ele é um herói, é visto como herói, mas também é visto como anti-herói, porque ele tem excessos, ele bebe muito, ele joga muito. Então, existem aquela coisa do anti-herói e do herói. Inclusive, essa parte do anti-herói, ela vem muito da literatura, que você torce por aquele personagem que faz coisas erradas, digamos assim, mas que acaba te cativando. E quando eu li essa definição, que eu pesquisei, que eu fui procurar, eu lembrei na hora do Alto da Compadecida. E realmente o Alto da Compadecida, ele lembra muito dos nuances da moral e do comportamento dos personagens principais. Eles lembram muito a própria narrativa picaresca espanhola, que acaba caindo naquela situação de a história conta uma situação, uma circunstância, toda uma realidade que ela é muito triste, muito assim, não tem nada muito bom. E a pessoa que você acaba, o anti-herói que você acaba acompanhando, torcendo, você acaba vendo ele como um anti-herói, ele acaba fazendo não coisas muito legais, muito que seriam assim, que não seriam aprovadas, mas para conseguir sobreviver, para conseguir enfrentar aquela situação, ele acaba tomando essas atitudes, o que vem dessa literatura. Achei bem interessante e eu acho que explica totalmente, assim, e entrando em vários segmentos, várias ideias, dá para acompanhar muita coisa e arrumar muitos exemplos, assim. Com base nos exemplos, é muito bom de se entender o que é um herói e o que é um anti-herói.